História 1. Ele não era paciente. Eu trabalhava como enfermeiro no turno da madrugada em um hospital regional em Springfield, Missouri. Não era um hospital grande, mas também não era pequeno o suficiente para que todos se conhecessem pelo nome. À noite, os corredores ficavam silenciosos demais. As luzes eram reduzidas, os passos ecoavam mais do que deveriam e qualquer movimento chamava a atenção. Foi numa quarta-feira, pouco depois das 2 da manhã, que eu vi o homem pela primeira vez. Ele estava sentado sozinho na sala de espera do 3º andar. Não era horário de visita. Não havia ninguém aguardando cirurgia naquela ala. Ele usava roupa simples, jeans escuro e uma jaqueta cinza, nada que chamasse a atenção à primeira vista. O que me incomodou foi o jeito como ele estava sentado. Reto demais. Imóvel demais, observando o corredor. Perguntei na recepção se alguém tinha autorizado visitas fora do horário. A atendente disse que não. Quando voltei para o 3º andar, a cadeira estava vazia. Não dei importância. Hospitais são lugares onde pessoas entram e saem o tempo todo. Talvez fosse um familiar confuso. Talvez eu estivesse cansado demais. 2 noites depois, o vi novamente. Dessa vez, ele estava em pé no final do corredor da ala de internação, perto dos quartos onde pacientes mais frágeis ficavam sob observação. Ele não estava olhando para as portas, estava olhando para mim. O contato visual foi imediato. Não havia expressão clara no rosto dele, nenhuma emoção visível, apenas aquele olhar fixo, calculado. Quando comecei a caminhar em direção a ele, o homem virou o corpo devagar e entrou na escada de emergência. Corri até lá. A escada estava vazia. As portas corta-fogo não tinham sido abertas. Naquela madrugada, um dos pacientes do corredor faleceu. Era um idoso em recuperação, estável até então. O monitor não registrou alterações bruscas, apenas uma queda lenta nos sinais vitais. A equipe médica classificou como falência natural. Eu tentei concordar, mas algo não estava certo. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Outro paciente, mesma ala, mesmo horário. Eu comecei a prestar atenção nos registros de acesso do hospital. Funcionários usavam crachás magnéticos para entrar nas áreas restritas. Nenhum acesso irregular foi registrado nas madrugadas das mortes. Foi então que percebi um detalhe perturbador. O homem que eu via nunca usava crachá. Na quinta-feira seguinte, eu estava determinado a provar que não estava imaginando coisas. Pouco depois das 3 da manhã, enquanto verificava os prontuários digitais, senti aquela sensação estranha de estar sendo observado. Levantei os olhos. Ele estava no reflexo do monitor, atrás de mim. Não ouvi passos, não ouvi porta abrir, ele simplesmente estava ali, parado no meio do corredor, visível através do vidro da sala de enfermagem. Levantei rápido demais, a cadeira caiu para trás. Quando saí para o corredor, não havia ninguém. Mas a porta do quarto 312 estava entreaberta. Eu tinha fechado aquela porta minutos antes. Entrei no quarto. O paciente estava imóvel demais. O monitor cardíaco mostrava uma linha irregular. Corri para chamar ajuda, mas enquanto apertava o botão de emergência, vi algo no chão. Um pedaço de fita adesiva médica, com marcas de dedos. Não era da equipe, nós usávamos outro tipo. O paciente morreu antes que o médico chegasse. Dessa vez, algo chamou a atenção da administração. 3 mortes na mesma ala, sempre entre 2 e 4 da manhã. Fui questionado. Perguntaram se eu tinha notado algo incomum. Contei sobre o homem. Eles trocaram olhares discretos. Disseram que revisariam as câmeras. No dia seguinte, pediram que eu fosse à sala da diretoria. Mostraram as gravações da madrugada anterior. Eu aparecia nos corredores, sozinho, caminhando lentamente, entrando nos quartos, saindo minutos depois. Em nenhum momento havia outra pessoa visível. Assistia àquilo com as mãos suando. Eu não lembrava de ter feito nada daquilo.
As imagens mostravam que às 13h07 da manhã eu tinha entrado no quarto 312. Fiquei lá por quase 5 minutos. Saí ajustando algo no bolso. Não havia homem algum atrás de mim. A investigação interna começou. Meu acesso foi temporariamente suspenso. Fui colocado em licença obrigatória. Dias depois, a polícia entrou em contato. Durante a análise detalhada das câmeras, um técnico notou algo estranho em alguns frames específicos. Reflexos, em superfícies metálicas. Em uma das gravações, quando eu passava pelo corredor, era possível ver, por menos de 1 segundo, a imagem de alguém caminhando ao meu lado. Muito próximo. Tão próximo que parecia colado em mim. Mas não havia ninguém ali. A polícia decidiu investigar mais a fundo e descobriu algo que nunca foi divulgado oficialmente. Anos antes, naquele mesmo hospital, um técnico de manutenção havia sido preso por assassinar pacientes em recuperação, alterando equipamentos médicos durante o turno da noite. Ele nunca usava crachá. Sabia como evitar câmeras. Foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu na cadeia, exatamente 3 semanas antes das mortes começarem. Eu nunca mais voltei a trabalhar em hospital, mas às vezes, quando passo em frente a um prédio grande demais, iluminado demais, lembro daquele olhar fixo no corredor, e lembro que nas gravações eu nunca parecia assustado, parecia concentrado. História 2. O paciente que nunca constou no sistema. Eu não acreditava em nada sobrenatural até começar a trabalhar no Hospital Universitário de Providence, Rhode Island. Sempre fui cético, lógico, racional. Hospitais são lugares de ciência, protocolos e explicações médicas. Tudo tem uma causa, ou pelo menos deveria ter. Eu era residente no setor de clínica geral e, naquela época, estava no meu 3º mês de plantões noturnos consecutivos. A privação de sono começa a mexer com a cabeça, mas eu sabia reconhecer quando algo era apenas cansaço. O que começou a acontecer não era cansaço. Na primeira vez, foi apenas um nome. Estava revisando prontuários digitais por volta das 3 da manhã, horário em que o hospital parece entrar em um estado suspenso, quando vi um paciente listado na ala 5B que eu não reconhecia. Nome: Daniel Harper. Quarto 517. Status: observação. Nada em comum, mas eu conhecia praticamente todos os pacientes internados naquela ala, e não havia ninguém naquele quarto. O 517 estava vazio havia 2 dias, aguardando manutenção. Pensei que fosse erro no sistema. Levantei, caminhei até o quarto 517. A porta estava fechada. Abri. O quarto estava vazio. Cama arrumada, monitor desligado. Nenhum sinal de uso recente. Voltei para a estação de enfermagem. O nome ainda estava no sistema. Fiquei encarando a tela por alguns segundos longos demais. Resolvi atualizar a página. O nome desapareceu. Nenhum registro de alta, nenhuma transferência. Simplesmente sumiu. Não contei a ninguém. Hospitais vivem de erros administrativos, achei que fosse mais um. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Mesmo horário. Outro nome. Mesmo quarto. Daniel Harper. Dessa vez o status dizia: paciente instável. Meu coração acelerou sem motivo lógico. Peguei o tablet e fui até o 517 novamente. Quando me aproximei da porta, ouvi algo. Um som baixo. Respiração. Congelei. Encostei a mão na maçaneta e abri lentamente. O quarto estava vazio, mas o monitor cardíaco estava ligado. A tela mostrava uma linha irregular, oscilando lentamente, como se alguém estivesse conectado ali. Não havia cabos conectados a paciente algum. Mesmo assim, o som estava ativo. Bip. Pausa. Bip. Desliguei o aparelho manualmente. O som cessou. Voltei à estação de enfermagem e chamei a enfermeira do turno, Megan. Perguntei se alguém tinha usado o quarto para observação temporária. Ela disse que não.
Conferiu o sistema. Nenhum paciente registrado naquele número. Não mencionei o nome. Na terceira vez, eu estava preparado. Assim que vi Daniel Harper aparecer na lista, não hesitei. Corri até o quarto antes que o nome pudesse desaparecer. A porta já estava entreaberta, a luz interna acesa, o monitor ligado. E dessa vez, a cama não estava vazia. Havia uma forma sobre o lençol. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu sabia que aquilo não era possível. Nenhuma admissão tinha sido registrada, nenhum paciente havia sido trazido para aquele andar. Aproximei-me devagar. A forma sobre o lençol não se movia, mas o monitor indicava a atividade. Bip, bip, bip. Estendi a mão e puxei o lençol de uma vez. A cama estava vazia. O monitor disparou em alerta. Linha reta, som contínuo. Saí do quarto quase correndo. Quando voltei à estação, o nome tinha desaparecido novamente. Decidi investigar. Procurei registros antigos no sistema do hospital usando o nome que eu tinha visto. Encontrei algo que fez meu estômago gelar. Daniel Harper havia sido paciente naquele hospital. 3 anos antes. Internado no quarto 517. Morreu durante a madrugada, entre 3 e 4 da manhã. Complicações não especificadas. O prontuário final indicava parada cardíaca súbita. O médico responsável naquela noite tinha sido um residente, que abandonou o programa dias depois. Pedi acesso ao relatório interno do caso. Havia uma anotação estranha, quase apagada no documento digitalizado. O paciente relatou ver alguém parado no canto do quarto todas as noites. Depois disso, comecei a notar outras coisas. Sempre às 3 da manhã, as luzes do corredor da ala 5B piscavam levemente. O elevador que levava ao 5º andar às vezes abria sozinho naquele nível, mesmo sem chamada registrada. E o quarto 517 começou a apresentar falhas elétricas recorrentes, segundo a manutenção. Na última noite em que trabalhei naquele hospital, o nome apareceu pela 4ª vez. Mas dessa vez o status era diferente. Paciente aguardando médico. Meu nome estava listado como responsável. Eu não fui até o quarto. Fiquei parado na estação encarando a tela. O telefone interno tocou. Número do quarto 517. Atendi. Não ouvi nada no começo. Depois, uma respiração lenta e uma única frase, quase sussurrada. Você demorou. A linha caiu. Quando levantei os olhos para o corredor, a luz do 517 estava acesa e a porta completamente aberta. Eu pedi transferência de setor naquela semana. Nunca mais subi para o 5º andar depois das 3 da manhã. Mas às vezes, quando estou sozinho revisando prontuários digitais, ainda vejo um nome surgir por um segundo na tela. Daniel Harper, quarto 517. História 3. A ala que nunca foi oficialmente fechada. Quando fui contratado como técnico de radiologia no hospital de Davenport, Iowa, me disseram que o prédio era antigo, mas seguro. Reformado diversas vezes, adaptado às normas modernas, atualizado por partes. O tipo de hospital que cresceu em camadas, como se cada década tivesse deixado uma marca física nos corredores. No meu segundo mês de trabalho, descobri que existia um andar que quase ninguém mencionava: o subsolo B. Oficialmente, ele estava em reforma estrutural. Na prática, era um corredor longo, mal iluminado, com quartos vazios e equipamentos cobertos por lençóis plásticos amarelados pelo tempo. A ala havia sido usada anos atrás para pacientes de longa permanência, principalmente casos neurológicos graves. Ninguém gostava de descer lá. Mas eu precisei. Certa noite, por volta das 2:30 da manhã, um médico solicitou um equipamento portátil que, segundo o inventário, estava armazenado temporariamente no subsolo B.
Como eu era o técnico mais novo e estava no turno da madrugada, fui designado para buscar. Desci pelo elevador de serviço. O painel não marcava B oficialmente, era preciso usar uma chave para liberar o botão. O segurança liberou para mim sem hesitar, como se fosse rotina. As portas se abriram com um ruído metálico prolongado. O ar lá embaixo era diferente, mais frio, mais denso. As luzes do corredor não estavam totalmente acesas, algumas piscavam em intervalos irregulares. O chão tinha marcas antigas de marcas, linhas que nunca saíram completamente do vinil. Caminhei seguindo o mapa do inventário até a antiga sala de equipamentos. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arrastar lento, como pés sendo movidos sem força. Parei. O som cessou. Atribuí ao sistema de ventilação. Continuei andando. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. As portas dos antigos quartos estavam fechadas, com números ainda visíveis, embora riscados com fita vermelha. Passei pelo quarto B12 quando ouvi claramente um toque, 3 batidas secas na porta. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei devagar. A porta estava imóvel. Nenhuma luz por baixo, nenhum som. Fiquei parado por quase 1 minuto inteiro tentando decidir se deveria abrir. Não abri. Continuei até a sala de equipamentos, peguei o aparelho portátil e comecei a voltar. Foi quando ouvi uma voz. Baixa demais para ser clara, mas inconfundivelmente humana. Vinha de atrás de uma das portas. Não eram palavras completas, era mais como alguém tentando falar com dificuldade. Aproximei-me involuntariamente. Era o quarto B14. Encostei o ouvido na porta. Silêncio. Afastei-me. E então, atrás de mim, no final do corredor, uma das luzes piscou violentamente e apagou. E na escuridão que se formou por 1 segundo, eu vi. Uma silhueta parada entre 2 portas. Não se movia, não avançava, apenas estava ali. Quando a luz voltou, não havia ninguém. Subi o mais rápido que consegui. No dia seguinte, perguntei discretamente sobre a ala desativada. Uma enfermeira mais antiga, chamada Linda, ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Disse apenas que aquela ala tinha sido fechada após incidentes administrativos. Insisti. Ela suspirou e disse que anos atrás, pacientes neurológicos começaram a apresentar pioras inexplicáveis durante o turno da madrugada. Não eram mortes imediatas, eram quedas lentas, como se algo estivesse sendo drenado deles. Nenhuma causa foi oficialmente determinada. A ala foi desativada pouco depois. Na semana seguinte, fui escalado novamente para descer. Dessa vez, não ouvi batidas. Ouvi algo pior. Quando o elevador abriu no subsolo B, todas as luzes do corredor estavam acesas. Diferente da primeira vez. Caminhei com o coração acelerado, tentando ignorar a sensação de que alguém me observava de cada porta fechada. Ao passar pelo quarto B14 novamente, a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza que todas estavam fechadas. Empurrei lentamente. O quarto estava vazio, mas havia uma cama hospitalar no centro, diferente das outras, clina demais para um andar abandonado. O monitor cardíaco estava ligado, mostrando atividade. Bip, bip, bip. Como se respondesse ao meu movimento. Saí do quarto quase tropeçando. O corredor parecia mais estreito, mais escuro. As portas começaram a emitir sons sutis, como se algo se movesse atrás delas. Não corri. Eu simplesmente caminhei rápido demais até o elevador e apertei o botão repetidas vezes. Quando as portas finalmente se fecharam, ouvi claramente do lado de fora uma sequência de batidas, lentas, coordenadas. No dia seguinte, pedi demissão, sem explicações detalhadas. Meses depois, encontrei Linda por acaso em um supermercado.
Perguntei se alguém ainda descia ao subsolo B. Ela me olhou por alguns segundos e disse que o hospital havia fechado completamente aquela ala, oficialmente. Mas antes de se afastar, acrescentou algo que ainda me acorda no meio da noite. O problema nunca foi o que estava lá embaixo. Foi quando percebi. O elevador ainda tinha a marca da chave para liberar o botão B, mesmo depois da ala ter sido lacrada.